Oi, pessoal, tudo bem? Quero trazer para vocês hoje mais uma análise de currículo completinha do início ao fim. A cliente de hoje, ela, diferente dos outros que eu postei anteriormente, ela tem já muitos anos de experiência no mercado de trabalho. Então, hoje eu quero mostrar para vocês, além do layout, né, que a gente sempre preza por um layout bonito, informações acessíveis para o recrutador. Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre como colocar informações atuais no currículo, para que não fiquem lá aqueles cursos desatualizados, aquelas informações profissionais desatualizadas, tá certo? Então vamos lá. O currículo que eu trago para vocês hoje é de uma profissional da área da arquitetura, tá certo? Então quero mostrar para vocês o currículo dela, como ficou o layout hoje. Ficou com 2 páginas o currículo, quase que completo. E eu vou conversar com vocês ponto a ponto de como que eu deixei as informações. Então, antes disso, vamos olhar como era o currículo dela anteriormente. Notem que ela traz um layout diferente, né? Ela coloca em cima algumas informações pessoais, depois que ela traz o nome dela, depois ela traz o objetivo profissional dela. Em seguida, ela coloca um tópico de habilidades e competências. Esse texto foi bem longo, foi um texto que ela começou a falar lá da adolescência dela, da juventude dela, de como ela descobriu que ela queria fazer faculdade de arquitetura. Uma história bonita, mas que não é o ideal para estar presente num currículo, né? Inicialmente o currículo dela estava com 3 páginas, olha, quase todo completo, é bastante informação. Então a gente precisa saber o que tipo de informação que a gente coloca no currículo para ele ser um documento atrativo para o recrutador, para que a gente possa ser convidada para uma entrevista, tá certo? Então é disso que a gente vem falar hoje. Em seguida, ela vem trazer a formação acadêmica dela, ela tem 2 especializações e uma graduação, e depois ela traz todas as experiências profissionais dela. Notem que o currículo dela, em alguns momentos, está com letra preta, aí tem aqui o link do LinkedIn, tem o e-mail que está com uma cor diferente, daí aparece nome diferente, as letras estão em cinza, elas não estão em pretas, então notem que é um pouco diferente do que a gente já está acostumado, tá bom? Título da empresa, ela apresenta numa cor, depois ela coloca em negrito outras informações especificadas, ela destaca aqui que ela não tem vínculo empregatício, então isso é necessário, não é? Como que o recrutador vê isso, né? Em alguns momentos ela coloca aqui resultados alcançados, ó, resultados junto à equipe, mas não são em todas as experiências, são em algumas pontuais, né? Ela traz aqui o currículo justificado, então todas as margens elas estão ok, tem uma estrutura interessante de espaçamento, ela segue um padrão, né, no currículo original dela. Depois ela traz os cursos complementares. Aqui eu troquei o curso, né, o nome, é claro, para manter sigilo, mas eu deixei a data que eles foram realizados e no currículo original, em todos os tópicos, ela coloca a palavra curso antes. Curso e o nome do curso, ela sempre coloca isso. Esse aqui em amarelinho é uma experiência que ela teve fora, então, na Itália. Então, ela colocou o nome do curso em italiano. E depois eu vou explicar por que é interessante a gente traduzir isso, colocar realmente o nome em português, né? No nosso caso, que a gente está falando de vagas aqui dentro do Brasil. E também vou falar o que eu fiz com esses cursos aqui mais antigos que ela trouxe, tá bom? Depois ela trouxe idiomas, como ela passou um tempo na Itália, então ela tem a língua italiana no nível intermediário. E ela tem também o nível de inglês que está em andamento, né? Aqui ela coloca algumas informações, a parte de habilitação, disponibilidade para viagens e mudanças, tá certo? E agora vamos ver como ficou o currículo dela, pessoal. Então, aqui eu trago já o currículo formatado, vou dar uma corrida aqui
no texto até embaixo para vocês verem como que ficou o layout. A gente reduziu o currículo dela, a gente deixou as informações em 2 páginas e a gente destacou um pouco mais, a gente colocou os destaques devidos nos lugares que ficam mais visíveis para o recrutador, tá bom? Então, a gente colocou o nome completo. Ela já tem uma área específica de trabalho, então a gente destacou a área de trabalho dela, a função que ela está buscando logo embaixo do nome. Em alguns casos, pessoal, isso é permitido, isso é até melhor fazer do que colocar um campo específico de objetivo, tá bom? Então, a gente deixou a cidade, o estado, o telefone de contato, no caso dela, especificamente o WhatsApp, o e-mail, a CNHB que ela tem e disponibilidade para viagem e mudança. Essas informações a gente já traz logo no início. Ao invés de colocar informações de habilidades e competências, por que a gente não coloca no currículo? Porque essas informações são verificáveis em entrevistas, ou através somente de entrevistas ou com testes aplicados, tá certo? Então, esse não é o tipo de informação necessário para ir no currículo. Então, a gente tira nesse momento. E nós fazemos uma síntese. Aqui eu não apresentei o que está escrito, é óbvio, mas eu trouxe informações, como ela tem uma longa experiência profissional em áreas completamente diferentes, assim, não áreas completamente diferentes, mas assim, ela tem experiência como autônoma, ela tem experiência no setor público, ela tem experiência no setor privado, ela tem experiência em indústria, ela tem experiência com a parte como que chama, fiscalização de obras públicas, então ela tem uma experiência diversificada dentro da área de informação dela. Então, são essas informações, claro, sem colocar nome de empresa, nem nada desse tipo, mas a gente traz esse mundo, esse universo de vivência profissional dela agora, logo num primeiro momento, para que fique destacado mesmo. No caso dela, ela atua diretamente na área de formação dela, então os cursos de especialização, pós-graduação que ela faz, eles são muito importantes e por isso que a gente já traz aqui antes mesmo das experiências profissionais, tá certo? Logo em seguida, a gente já traz as experiências profissionais e notem que eu coloquei experiências recentes. Por quê? Porque no currículo original dela, ela traz muita experiência profissional. Essa primeira experiência profissional aqui foi logo que ela saiu da faculdade, então já faz bastante tempo. São experiências profissionais válidas? São. Porém, o que ela viveu nesse início, o que ela vive atualmente, eu peguei as experiências profissionais no currículo formatado dela dos últimos 10 anos. Então, o que ela viveu lá atrás e o que ela vive atualmente são as mesmas coisas em empresas diferentes. Então, por esse motivo, até conversei com ela, eu tirei essas experiências anteriores, tá bom? E deixei aqui as experiências recentes, certo? Então, eu trouxe. Atualmente, ela está trabalhando como autônoma, como arquiteta de projetos, tem o período, deixei especificado que é o momento atual dela, e fiz as descrições de toda a rotina, né, toda a responsabilidade profissional que ela tem atualmente. Em seguida, eu já entro com as experiências anteriores dela. Então, notem que tem funções diferentes de acordo com a empresa, período que ela trabalhou, e daí eu trago o texto, né, igual que ela colocou no currículo anterior, com as descrições. Existem algumas empresas que têm uma razão social, um nome, né? E faz parte de um grupo de empresas, por exemplo, que é o caso dessa aqui que eu estou destacando. Não posso trazer o nome da empresa específica, mas é importante a gente sempre avaliar quando coloca o nome da empresa no currículo, se aquele nome que a gente está colocando, de fato, é o nome pelo qual ela é conhecida, tá? Algumas vezes é necessário ali abrir um parêntese e explicar qual é a empresa. Às vezes ela tem uma razão social, mas é conhecida pelo nome do grupo, por exemplo. Então, é importante, em alguns casos, avaliar isso também, tá certo? Notem, pessoal, todo o layout, né? Aqui a gente traz o nome completo bem destacado, aqui a gente traz a função e com destaque,
para a função, aqui tem um destaque que começa do lado esquerdo, uma linha que vai até a outra margem. Então, vocês precisam começar a prestar atenção em todos esses detalhezinhos dentro de um currículo, tá? Notem que todas as experiências profissionais dela eu deixei em negrito somente o nome da empresa. A função, o período, as atividades, nada está em negrito, tá bom? Então, a gente precisa aprender a colocar os destaques nos lugares corretos. Trago em seguida a formação complementar. Então, aqui eu trouxe mesmo com o nome dos cursos, mas eu tirei da frente de todo mundo, de todo mundo não, de todos os cursos, aquela informação que diz curso de tal coisa. Então, eu tirei. Por quê? Porque fica mais visível, fica mais bonito nesse formato. Então, daí segue o padrão, o nome da instituição, carga horária e o ano de realização, tá bom? Os cursos que eu deixei aqui com o ano, eles são mais recentes. Aqui é o curso que ela colocou em italiano. É importante, né, trazer o curso com o nome em português. Por quê? Porque, apesar do italiano ser uma língua, né, que na maioria das vezes a gente consegue entender a maioria das coisas, alguma palavra a gente pode ficar na dúvida, né? Então, para não ocorrer engano no entendimento de informação, quando o recrutador estiver lendo, ou alguns recrutadores utilizam ferramentas para fazer triagem de currículo, e essas ferramentas elas vão agrupando os currículos por semelhança de palavras, então dificilmente o recrutador vai colocar para ele filtrar uma palavra em italiano ou em qualquer outra língua, né, italiano que é o exemplo aqui dessa cliente. Então é importante trazer sempre a experiência com o nome em português. A gente pode colocar a informação que o curso foi feito fora e colocar o nome do país, mas é a informação que é importante que esteja traduzido. E aqui no final, esses últimos cursos, Corel e AutoCAD, são cursos que ela fez há um tempo maior, só que são cursos que ela utiliza as ferramentas ainda atual. Então, ela tem essa formação complementar, não é necessário trazer o ano, porque ela ainda utiliza as ferramentas, ela sabe o pleno funcionamento. Esses cursos que estão aqui embaixo são cursos mais antigos que ela trouxe. Então, a gente não cita aqui o ano, né, da realização do curso, mas nós trazemos que ela tem essa formação complementar e nós destacamos que é um conhecimento que ela tem, tá certo? Idiomas, no caso dela, a gente traz o italiano intermediário e o inglês. Como ela ainda não sabe se é básico ou se é intermediário, a gente traz a informação somente que ele está em andamento, tá certo? Na entrevista, se o recrutador julgar necessário, ele vai fazer perguntas mais completas sobre isso. A gente traz também a informação do LinkedIn em informações adicionais. Eu questionei ela se ela teria um portfólio, para a gente também colocar o link, né, para que o recrutador pudesse acessar. Ela não tinha no momento, mas ela está providenciando isso, porque no caso dela e algumas áreas específicas, é muito importante ter um portfólio para estar apresentando como material, tá certo? Então, esse aqui é a análise do currículo, é uma visão um pouco diferente aí de uma pessoa que tem bastante experiência, né, bastante experiência profissional, e de como que a gente pode estar destacando essas experiências sem dar aquele ar de currículo antigo, experiência antiga, sem que a pessoa tenha buscado formações, né, e conhecimentos mais atuais, tá certo? Obrigada.